palestra de hoje, né? A gente está no mês aí de Setembro Amarelo e a Vera falou, Márcia, a gente está chegando no final de setembro e não trouxemos um tema, né? Tão importante. E aí ela falou, vamos fazer uma palestra sobre suicídio? Eu falei, puxa, Vera, eu nunca fiz, né? Eu já fiz vários temas, mas nunca trabalhei o tema suicídio. E ela falou, não, vamos encarar porque está na hora, né? E aí a gente decidiu fazer juntas, né? E a gente sabe que toda vez que a gente conversa de um tema importante, não somos nós sozinhas que estamos aqui. Então eu tenho certeza que a espiritualidade está nos guiando, né? Nesse caminhar, porque abordar esse tema é muito importante, porque a gente pode ter nessa sala agora pessoas que estão pensando na possibilidade do suicídio. A gente pode ter nessa sala pessoas que já pensaram por mais de uma vez na possibilidade do suicídio. E a gente pode ter nessa sala, inclusive, nesse momento, pessoas que cometeram suicídio, né? Que estão aqui presentes conosco, buscando conforto, buscando, né, auxílio. Então, é um assunto muito relevante e quando a gente aborda um assunto desse, a gente tem a confiança de que não está sozinho. Então a gente dividiu, Vera, deu falar um pouquinho assim desse questionamento, né? Por que isso está acontecendo tanto, né? Porque a gente sabe que é uma realidade que tem aumentado, mas qual a razão de ter aumentado tanto, né? O que está faltando em nós, né? Para que isso seja considerado uma resposta, né? A uma dor que a gente tenha. Então é essa reflexão que eu vou trazer e depois Vera vai para um lado um pouco mais prático, né? De como auxiliar uma pessoa que tem sinais claros, né? Como, né, a gente reagir a isso. Então a Vera vai trazer um lado um pouco mais prático, mas eu vou começar com essas nossas reflexões filosóficas aqui, né? E eu lembro, não sei quem assistiu aquele filme do Vendedor de Sonhos, do Augusto Cury, que o filme começa com uma cena super forte de um cara assim no parapeito de uma janela, né? E vem o vendedor de sonhos e começa a conversar com ele. Falou, qual é, né? Vai pular? E a cena é muito forte mesmo, porque ele, né, ele vai e volta, ele fala, cara, não tem mais por que viver. E aí ele vai conversando, né? E falou, você não é um assassino. Ele é assassino? Aí ele fala, eu assassino? Ele falou, você é um assassino e covarde, porque você ainda vai prejudicar a sua família, né? Além de você ainda vai prejudicar mais um tanto. E aí ele começa com aquilo, ele falou, mas você não sabe a dor que eu estou sentindo. Ele olhou para ele e falou, mas você não sabe a dor que eu sinto, né? Ele, vendedor de sonhos, né? Que eu senti. E aí eles começam naquele diálogo e aí ele recua, né? Com aquela presença forte daquela conversa, né? E aí ele fala, mas vem cá, o que você está me trazendo aqui? O que você é para mim? E aí ele fala, eu sou uma vírgula, né? Na sua vida. Uma vírgula no sentido dessa história que é a sua vida. E aí o cara ficou assim, e isso ficou marcado em mim, essa vírgula, né? Porque cada um dos que estão aqui podem ser uma vírgula na vida de uma pessoa. No sentido, né? De que com a sua palavra, com sua conversa, uma simples conversa, a trajetória da pessoa vai para outro caminho, né? Então, o Centro Espírita faz esse papel. Nós fazemos esse papel, as amizades fazem esse papel, a família faz esse papel, né? Todos somos vírgula na vida dos outros. Então, acho que essa reflexão nossa, também a gente tem essa responsabilidade, né? De, ao tocar nesse assunto, primeiro, fortalecer em nós mesmos, né? Essa... Boa noite. Ai. Fortalecer... Dá licença, gente. Tem aqui, tem Tem lugar ali. Tem aqui, tem no fundo. Tem ali. Então, que a gente, nesse momento, a gente possa nos encarar, né? Primeiro como seres que também passam por dores, que por mais que nunca tenha passado na nossa cabeça, a gente sabe que a escola da vida não é fácil, que a gente vai, né? Ter dor, vai ter enfermidade, vai ter uma série de questões que a gente vai passar. E onde que a gente se apega nessa dor que a gente pode vir a experienciar, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. E aí, para começar, né, a pergunta que é por que a gente tem tanto aumento de suicídio? Assim? Por que nesses últimos anos esse assunto a gente cada vez mais enfrenta
ele, né? Na adolescência, na velhice, até na infância, a gente se depara com ele. O que está acontecendo, né? Com a gente, com o mundo, né? E mesmo sem ter qualquer base religiosa, sem pensar em religião, assim, é possível a gente perceber que a gente está num momento de crise? Vocês percebem que tem algo no mundo que está chacoalhando, e não é uma crise num único campo, não é uma crise da pandemia, a gente tem crise na família, na forma como as pessoas se relacionam dentro de uma família, a gente tem crise na economia, a gente tem crise na política, a gente tem crise na música, na arte. Vou pra arte então, pra ver se eu tenho um respiro. Aí quando você vai pra música, aquela música baixo nível, assim, né, que não te eleva, que te bota mais pra baixo, aí você vai pra outro campo. Então daqui a pouco, a gente pensa assim, será que tá tendo uma desconstrução? O que tá acontecendo com o mundo, né, que dá uma crise talvez na fé, na religião, né, em que aquele modelo que era pregado, que a religião trazia, tipo, faz sentido isso que estão falando, sabe? Então, assim, o que a gente pode dizer assim, o que é uma crise, né? Uma crise é quando algo que passou, né, aquele modelo que estava presente não funciona mais, mas você não tem um outro, né? Você, tipo, não concorda mais com aquele modelo de religião, mas você não tem outra. Você não concorda mais com aquele modelo político, mas não lhe aparece outro que você concorde. Você não se relaciona mais bem dentro da família, mas você não consegue um modelo que esse relacionamento flua. Então, o que acontece? Crise, né? Então, a gente chega nesse estágio de crise, parece que a gente perdeu todas as referências, né? E Divaldo Franco, numa palestra que eu fiz aqui sobre o mundo da regeneração, ele narra isso. São chegados os tempos, né? A pandemia é o que a Bíblia fala, né? Soaram os clarins. A gente está tendo um chacoalhar, de fato, é inegável, né? E aí a gente precisa estar mais vigilante em relação a isso. Está acontecendo, né? Não é uma percepção de que o mundo está chacoalhado. O mundo está chacoalhado, né? Então a gente precisa, a partir disso, reagir a isso de uma maneira talvez com uma maturidade psicológica maior, né? E aí, quando a gente fala em crise, eu pedi ajuda para a Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo Franco, que trata de temas psicológicos, né? E aí ela explica, né, que quando a gente está nesse momento de crise, em que o modelo velho não funciona mais para a gente, e ao mesmo tempo a gente se sente sem chão, porque a gente não encontra um modelo novo que nos satisfaça, ela chama isso de vazio existencial. A gente sabe, né? A gente olha pra cima e fala, e agora? E aí? Pra que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô nesse mundo que eu não concordo ou que acontece tanta coisa ruim, né? E a gente começa numa busca, talvez, desenfreada, né? E talvez a primeira reação instintiva é reagir àquilo que a gente não concorda. E às vezes a gente reage na droga, no álcool, no sexo. Então a gente se sente angustiado e ao invés da gente dar um passo, né, e preencher o vazio, a gente tenta preencher ele com alguma outra coisa. Busca de poder, né, busca de dinheiro. Então eu vou trabalhar para ter dinheiro. Então eu vou trabalhar. Só que você ainda está no vazio existencial, você não está percebendo, né? E fica muito claro, as pessoas, por exemplo, param de trabalhar, se aposentam, morrem, né? 3 semanas depois. Por quê? Porque nada lhe preenche, né? Você tem uma enfermidade agora, né? Tipo, aí você percebe que você tem esse vazio, porque muitas vezes a gente está num modo de inércia ali, né? E não sabe que a gente está na prática como uma máquina, reagindo. Alguns reagem a isso, né? Até no esporte, às vezes, não vou sair para correr, vou malhar, vou não sei o quê. Mas você não está percebendo que tem algo dentro de você ali, né? Você está tentando, às vezes, preencher sem estar consciente, né? Desse sofrimento. Esse vazio nos traz sofrimento, né? E aí a gente pode pensar assim, então a gente tem um Deus punitivo, né? Que nos causa sofrimento. E na prática, a gente sabe que a dor nunca é uma punição, né? A dor é sempre, é o último recurso do pai. É como se fosse, né, aquela mãe que dá um berro pro filho quando ele vai tentar botar o dedo na tomada. Dá um tabeifa, né, no filho quando ele vai fazer uma besteira. Então, assim, Deus nunca nos traz sofrimento
como uma punição. Pelo contrário, né? Esses recursos, né, da doença, da depressão, da angústia, né, é sempre um convite, né? É um convite a um despertar, a algo novo, né? E aí, Joana de Ângeles, quando ela fala do vazio existencial, ela fala assim, é urgente a necessidade de um objetivo, né? Então, a gente supre o vazio existencial, essa angústia, quando a gente escolhe um objetivo perene, de longo prazo. Então, a gente sabe que a gente não veio, quando a gente pergunta assim, para que eu vim? Qual que é a minha missão na Terra, né? E a gente queria uma resposta rápida, assim, Macito veio à Terra para, né, iluminar os caminhos, né, não sei o quê, né, Magali veio... Não é assim, né? A gente tem um objetivo de longo prazo que é aprender a amar, né, nos tornarmos melhores, pessoas melhores, mais amorosas, né? E aí a gente esquece um pouco desse objetivo, né, e vai se perdendo às vezes na jornada, né? Mas Joana de Ângeles fala que essa busca, né, por um objetivo existencial é uma coisa inata nossa. Todos nós somos diferentes, não tenho dúvida, e todos nós temos qualidades que só nós podemos executar. Então cada um aqui é um tesouro, assim, uma riqueza, né, que vai, quando se conecta com isso, né, que sabe que tem a sua potencialidade divina, vai colocar em prática uma direção que não necessariamente vai acabar nessa vida, não necessariamente você vai ficar famoso ou você vai fazer uma grande entrega, mas o que nos dá a certeza de que a gente está no caminho é essa tranquilidade, de não estar numa busca desenfreada por nada, de não estar numa constante angústia, né? É quando a gente começa a dar o primeiro passo, aquela história, para chegar em Camamu, eu preciso me dirigir ao pier, né? Eu preciso começar a dar o primeiro passo. Então, quem que veio nos ensinar, né, que objetivo é esse, né? Então, acho que assim, o nosso modelo maior, né, quando fala que Jesus veio dizer qual era o reino de Deus, né, que o reino de Deus era a salvação, isso para muitos de nós fala assim, que saco, já vem com aquela história de Jesus de novo, né? Então tem que ajoelhar e pedir para Jesus, né? Mas, cara, Jesus podia estar aqui na frente, sabe, de bermuda, falando o que é o reino de Deus, dizendo, cara, o que eu quero dizer para vocês o caminho de vocês aqui é amar ao próximo como a si mesmo, sabe? Ele podia estar aqui, assim, com a mão na parede, não como aquele Jesus distante, que sabe, que sabe o que é certo, que é o único, mas aquele Jesus amigo que fala, cara, você está angustiado, bicho. O seu caminho é continuar no seu caminho, do que você é bom, do que você sabe fazer, na direção, né, de auxiliar o próximo, de não ser tão egoísta, de não se preocupar tanto com o dinheiro, né, de não exercer um sexo desvairado. Então, assim, a cartilha de Jesus na prática, quando a gente fala assim, eu tenho um vazio aqui dentro de mim, ela é muito atual, assim, não tem nada melhor, assim, que a gente possa oferecer, né, assim, como um guia prático. Eu acho que o que cada um pode oferecer é como a Magali entendeu Jesus, como Vera entendeu, como, né, Laís entendeu. Cada um consegue explicar um pouco mais o que para si é o bem, o que para si é o amor, né? Mas a cartilha é essa. E quando a gente fala dessa nossa angústia, e todos nós, assim, como a gente sabe que a Terra, que a gente é imperfeito e que a gente veio aqui para se aprimorar, todos nós estamos, né, a cada dia com essas perturbações, com algum tipo de sofrimento, com alguma, né, nessa busca, né? E o primeiro, a primeira coisa que a gente faz, né, é tentar justificar. Eu faço isso porque, né, por que eu ajo dessa maneira? Eu ajo isso porque na minha infância eu apanhei demais, eu faço assim, então a gente justifica, né, a nossa angústia. Ou a gente se culpa. Eu estou me sentindo assim porque eu poderia ser uma pessoa muito mais presente na minha família, eu poderia, né, não fazer tal coisa tanto, eu poderia. Então, assim, a infantilidade nossa ainda é se justificar e se culpar.
Isso é o nosso passo para o abismo. Porque quando a gente fica se justificando e quando a gente fica se culpando, a gente não resolve nada dessa angústia, não dá nem um passo, né? Pelo contrário, quando a gente justifica, fica simples, né? Eu não faço nada, mas pelo menos tem uma justificativa, né? Ou eu me culpo e aí eu me congelo, não faço mais nada porque eu sou culpado, porque eu poderia ser muito mais. E a gente sabe que a gente tem que trocar a culpa e a justificativa pela responsabilidade. Fala, cara, isso é o que eu dei conta até agora. Se eu não pude ser mais para minha família, é porque eu não dei conta. Se, né, eu sofri uma porção de coisas, eu não vou mais olhar para trás, eu não vou mais justificar isso na minha vida, porque eu quero ser feliz. Então, assim, a partir de agora, eu vou pegar toda essa bagagem de culpa e justificativa de tudo que está acontecendo e vou, cara, tocar minha vida naquilo que eu consigo. Vou dar o primeiro passo, vou para Camamu, sabe? Eu vou em direção ao pier, que seja um passo pequeno, mas eu vou dar o passo pequeno, né? Então, assim, qual que é a cartilha? É fixar num objetivo nobre, algo que, né, que você sabe que você é bom, que você pode auxiliar no campo do meio ambiente, eu posso auxiliar no campo, né, dos animais, eu posso auxiliar, eu posso não sei o quê. E aí que a gente fala, né, isso é uma consciência individual. Não adianta vir aqui no centro e falar, cara, me ajuda aí, que eu tenho que escolher um objetivo, né? Não é individual, é nato, é seu, é a sua beleza. Mas você pode encontrar uma pessoa que pensa na sua direção e que aquilo vire uma ideia coletiva, que vocês consigam trabalhar juntos e que aquilo seja um grande objetivo coletivo. Mas só será um objetivo coletivo se for autenticamente um objetivo seu. Porque não adianta um político falar, não, nós vamos para tal direção. É autêntico seu, você acredita nisso, isso te faz bem, esse caminho? Se não for seu, se não adianta, sabe? Não adianta alguém te trazer um objetivo, você tem que validar esse objetivo tem que ser real para você, né? E aí, só por fim, assim, pra gente acabar um pouco essa reflexão, né? Joana de Ângeles fala assim, que a gente, quando a gente encara o sofrimento, tá assim, a gente sabe que o sofrimento chega, que a angústia bate no nosso peito, e aí, né? E aí ela fala que a gente tem que ter o que ela chama de resignação dinâmica. O que é uma resignação dinâmica? É uma aceitação daquela situação. É conversar um pouco com a sua dor sem essa, sabe, essa coisa assim de eu vou enfrentar, eu vou anestesiar, né? Eu vou lutar contra ela. Não, calma, né? A dor vem, a dor bate a porta. Senta com a sua dor, né? No sentido, aceita ela um pouco. Sente ela, a dor é dolorido, infelizmente. Sente a sua dor, mas entenda, fala, cara, se eu tô com essa dor nesse momento, eu tô com essa angústia, com esse vazio no meu peito, o que isso está querendo me mostrar? Né? Qual a direção que isso está querendo me mostrar? Será que eu posso mudar essa atitude? Será que eu posso começar com essa atitude? Né? Então, assim, essa seria, né, a orientação da Joana, né, de trocar essa culpa pela responsabilidade. Então, quando a gente sai da infância psicológica, que é isso, né, a gente vem progredindo, vida após vida, né? Quando a gente sai da infância, no começo é isso, né? A gente sofre a dor, a gente culpa, justifica e tal. Agora não, quando a gente está nesse caminho de ganhando essa maturidade, a gente sofre a dor, a gente aceita a dor e fala, por quê? O que isso está me mostrando? Né? Então, é de fato um desafio para nós, né? Para a nossa maturidade, mas que a gente sempre pense nisso, né? Da gente não buscar como primeiro recurso anestesiar, né? Essa dor e, de fato, tentar, né? Meios para a gente passar por ela. E o Rossandro Klinde, né, ele fala que ele é palestrante, né, faz um monte de palestra psicológica e tal, divertido, né, ele fala que ele, né, planejou, né, no momento de muita dor, planejou um ato desse, né, e aí ele narra, né, que como ele se sentiu,
como ele passou, e aí ele falava assim, o pior, que toda vez que eu planejava eu sabia, ele falava assim, que adianta, eu sou espírita, eu sei que eu não vou morrer. Aí ele falava que voltava, porque toda hora vinha uma voz, no sentido de, ai, na vida não tem mais graça, pra quê? Você não é nada, você não se desenvolve, você não cresce, você só tem dívida, você só, né, pra quê? Não sei o quê, não tem ninguém que gosta de você, vinha essa voz, né? Ao mesmo tempo ele vinha e falava, mas o que vai adiantar mesmo, né? E aí, uma hora, ele olhou para si mesmo, né, e falou, pai, o que você quer de mim? E aí, ele teve certeza que Deus estava com ele, sabe? Ele tinha certeza de que ele estava ali por uma razão. Ele falou assim, a resposta veio, sabe assim? Aquela resposta tipo, meu filho, eu te amo, eu quero que você fique aqui, né? E aí ele tocou a vida dele, deu uns 3 passos para trás, porque ele queria mais do que ele podia, ele queria sair de casa, ele queria morar sozinho, aí ele voltou para casa, voltou para o colo da mãe, né? Deu uns passos para ele, seria uma humilhação, parou de fazer palestra, ele falou, quem sou eu para fazer palestra, eu que não... E depois, cara, ó, né? Pegou o caminho dele, hoje ele é uma referência para várias pessoas e achou o objetivo dele, né? Então, assim, a dor dele é um exemplo, né, para todos nós, assim, eu falo, ninguém está isento de passar pelas dores, né, mas a gente tem que, nesses momentos, pensar, o que vai adiantar mesmo? Eu acho que a Vera vai dar uma conectada nessas reflexões, só foi uma introdução. Bom, gente, a gente vai dar continuidade. E, assim, diferente da Márcia, a Márcia não precisou das slides, né? Mas aí eu falei, vou pôr slide para facilitar um pouco, porque falar de parte prática desse assunto, vou lhe confessar, eu chamei ela justamente por causa disso. Falei, não dou conta não. Falei, bora lá dividir esse assunto aí comigo, né? Vamos ver se a gente consegue aí, vocês, pelo menos só para acompanhar. Dá para ler? Tá bom. Dá? Tá. Então, assim fica mais fácil, né? A gente viu isso? Tá. Bom, a Márcia trouxe pra gente todas as dores, as coisas que podem levar nós, nossos amigos, família, enfim, ao extremo, né? Ao querer sair da vida, se é que isso dá, né? Então, eu falei assim, o que eu vou falar depois disso, né? Porque essas questões que ela trouxe, apesar de ser questões filosóficas, mas são questões que todo mundo passa. Quem, pelo menos, na adolescência não pensou isso? Mas não tinha sido uma vez bobeira de adolescente, né? Que é muito comum, que as emoções estão no auge, né? Mas é muito comum também uma pessoa idosa, depois que para de trabalhar, jogou todo o sentido da vida no trabalho, quando parou, falou, e agora? Perdi o sentido. Então, para não chegar lá na frente e fazer isso, a gente busca o sentido agora. Mas, enquanto isso, a vida vai acontecendo, né? As pessoas próximas da gente. Então, vamos pensar lá, o que fazer quando alguém nos diz que não quer mais viver? Porque ninguém chega para dizer, eu vou cometer suicídio. Ninguém fala isso, né? Não é? A pessoa fala assim, não, eu não quero mais viver, vou dar um jeito na minha vida. E às vezes a gente não presta atenção, mas a pessoa fala uma, fala duas, às vezes fala brincadeira. Não acho mais graça, eu vou acabar com isso. Você escutou uma, daqui a pouco numa outra situação, vou dar um jeito de acabar com isso. Prestem atenção, ninguém vai chegar a falar, eu vou cometer suicídio, viu? Não. As pessoas dizem, eu estou cheio, eu vou parar com essa vida, eu vou cortar esse negócio pela raiz. Cuidado, que é isso que a gente escuta. A gente escuta mesmo, né? E o que a gente faz se a gente ouvir isso 1, 2, 3? Presta atenção. De dizer, poxa, fulano, 2ª, 3ª vez que ela faz um comentário. E como a gente está observando que a vida dela, né, está com algum problema, alguma coisa, não precisa ser evasivo de chegar. Fulano, você está querendo se matar? Não é por aí. Mas busque saber, senta. Por que você está repetindo tudo isso? Por que você fica falando isso? Porque você sabe o jeito de chegar na pessoa, se é sua família, se é seu amigo, enfim, você sabe o jeito de chegar
e tirar alguma coisa da pessoa. Se você não consegue, pede alguém que tenha um amigo que tenha facilidade de chegar na pessoa e de fazer esse questionamento. Mas não deixe de fazer, não deixe de fazer. E aí, como é que eu tenho que me portar numa situação dessa, né, com a pessoa? Escutar, gente, é fundamental. Porque se a pessoa falou uma, falou duas, jogou a terceira frase assim, hoje, amanhã, daqui uma semana de novo, senta e conversa. Ah, mas eu não tenho amizade, eu não estou tão próxima. Então comente com alguém que está bem próximo. Ó, fulano, pergunta para como é que tá, se não tá, fique atento, tá? Porque é muito tabu a gente falar assim, não vou falar, nossa mãe, acho que ela está querendo se matar. Sabe assim? Isso é tabu. Se a pessoa está, ela não está bem. Então se ela não está bem, ela está doente. Ou ela está depressiva, ou ela está com um transtorno, né? Então, assim, ou ela está muito desgostosa da vida, ou ela está ainda se sentindo nessa crise sem saber que lado vai. Mas assim, ou você chega ou alguém chega para perguntar. E escutar é o melhor caminho, né? E assim, o que eu vou dizer para a pessoa? Primeiro, é lógico, se a pessoa se abrir, sentar, aceitar se abrir com você, a primeira coisa que você tem que fazer é agradecer por ela confiar. Por ela dar confiança de falar dela, que não é fácil, né? Assim, aí o que você tem que fazer? Diga a ela que você está ouvindo e mostre para ela. De que maneira? Ah, porque minha vida está assim, não sei o que aconteceu. Nossa, eu tenho observado que você não está bem. Ou seja, cria aquela empatia de eu estou literalmente ouvindo. Porque sentar e ficar na frente e falar, Márcia, pode falar. A Márcia está falando, estou pensando que eu tenho que sair, que eu tenho que olhar no celular. Você entendeu, gente? E o outro, a gente está falando de energia. O outro sabe quando eu estou prestando atenção. Eu não preciso dizer a ele. Porque é empático, é energético. Então, assim, use disso. Sabe que é assim? Então use disso. Olhe no olho. Repita o que ela contou. Para ela perceber que você está atento àquilo. Ok? Então, assim, se mostre empático, amoroso. Pergunte desde quando que está assim. Faz tempo que você está pensando assim? Por que você não falou com tal pessoa? Por que você não me procurou? Só de falar assim, às vezes a pessoa fala, acho que eu estava, não estou mais. Porque já aconteceu o caso comigo de falar isso. De começar a conversar e depois falar, quer dizer, não era bem assim, mas precisava apenas pôr para fora uma crise, uma dor, uma angústia, tá? Então, assim, prestar atenção se ela só fala no passado. Eu estou junto com alguém dentro de casa e a pessoa começa a ficar murcha. Aí você vai falar de vamos planejar. A pessoa não, a pessoa só quer falar naquilo que aconteceu, não quer falar do presente, não faz muita diferença, só quer falar daquilo lá que passou. Lembranças boas e lembranças ruins, mas do que passou. Se você fala, vamos planejar, vamos fazer alguma coisa amanhã ou semana que vem, a pessoa disfarça, não quer dar continuidade na conversa. Por quê? Porque ela não tem, na cabeça dela já não está tendo amanhã. Na cabeça dela tem até agora. Amanhã ela não quer mais. Porque faz parte do plano de quem quer ir embora, faz parte do plano em dizer assim, eu já não penso mais lá. Eu já cortei na minha cabeça. Entende, gente, como é complicado isso? Então, assim, tem que buscar isso. Prestar atenção na pessoa. Ficar atento às intenções dela de passar informações. Eu vi isso numa reportagem, achei muito legal, né? A menina jornalista que perdeu o pai. Ela falou, não prestei atenção. Uma semana antes ele me convidou para almoçar e queria abrir uma conta conjunta comigo. Como ele estava passando por uma crise financeira, a filha não se tocou. Nunca que o pai chamou para abrir uma conta conjunta. Então, assim, questione coisas que não acontecem normalmente, de repente vir a acontecer. Então, soma comentários, a pessoa está meio baixa, começa a tomar atitudes que demonstram que ela está querendo dizer, vou arrumar a casa. Isso é muito comum de acontecer. Logicamente, depois que você ouve, que você conversa, que você presta atenção nisso, você encoraja a procurar auxílio. Porque assim, se fala, só ouvir vai resolver? Pode ser, mas às vezes não.
às vezes o transtorno é tão, já está tão, já é alguma coisa mais velha, não é algum comentário que ela fez, já é uma dor que vem vindo de muito tempo, então já está, sabe, assim, meio que cristalizando, e aí você percebe que ela começa nem a conseguir se abrir mais, ou se abrir, ela começa, ou ela fica raivosa e quer sair da conversa, e te xinga, e te, sabe, ou ela desmonta emocionalmente. E aí, meu amigo, você só vale a pena ficar junto para procurar auxílio, porque ninguém é médico aqui, ninguém é psicoterapeuta. Então, assim, precisa auxílio, porque a questão cerebral já está. É aquela história. A emoção, o sentimento leva o espírito a ter um problema que acaba chegando no físico. Quando chegou no físico, chegou na parte cerebral. Então, aí vai precisar de um medicamento para auxiliar no processo. Então, aí você pode fazer, eu vou com você, vou estar próximo de você, nós vamos buscar ajuda e tudo, ok? Falar com alguém mais sobre essa suspeita, porque se você não estiver perto o tempo todo, dá um toque para quem está perto o tempo todo. Às vezes é alguém que você conhece, mas não é da sua família, então dá um toque. Olha, fulano, fica atento. Ah, mas eu não vou falar isso, então tá bom falar que está tentando se matar. Não, ele está doente. Então, do mesmo jeito que a gente tem que parar de ter medo de falar de morte, tem que ter medo de falar de suicídio, né? E tentar acompanhar nesse primeiro instante que você consegue falar com ela, né? Agora, o que a gente não faz? Escutar pode, prestar atenção deve, auxiliar precisa, mas nunca, jamais usar essas frases que vocês estão lendo aqui. E é muito comum, né? A gente olha, é frescura. Ah, isso é frescura. A pessoa está numa angústia daquelas. Você diz, é frescura. Ou, para sair dessa, é só você querer. Gente, não desdenha da dor. Porque se já está grande, se você falar isso, você vai afundar o camarada. Aí você afunda a pessoa de vez. Então, assim, jamais, gente. Essa é triste. Tem gente em situação pior. Ai, que raiva que eu tenho dessa frase. Tipo, e a sua dor? Naquele momento é a sua. É a sua que está, a dor do outro que está contando. Não quero saber se tem mais gente pior ou melhor. Naquele instante, aquela situação que está contando. Você tem tudo do bom e do melhor. O que é você para dizer se é bom e se é melhor na vida dele? Pense. Quem somos nós para saber? Igual ela falou, você não sabe a dor que eu estou sentindo. Só ela virou e falou assim, você não sabe a minha. Então, assim, você tem do bom e do melhor. Isso é papo de mãe, né? Quando a gente chorava, né? Você não pode chorar que você tem do bom e do melhor. O que é bom e do melhor para o outro? Na sua referência, eu costumo sempre falar que toma muito cuidado, porque a referência da gente, a gente tem mania de achar, a minha referência serve para ela, não serve. Não serve. Eu tenho que ter humildade de olhar o outro na referência dele. Então, essas frases, nunca. Não precisa chorar por isso. O outro está se segurando, porque não é uma pessoa que chora, já é difícil. A lágrima está caindo, você vira e fala, já tem dificuldade de chorar, porque tem gente que abre o verbo, né? Chora quando conversa, tem gente que não. Aí a pessoa está com a lágrima caindo, você vira e fala, mas não precisa chorar por causa disso, pronto. A pessoa estava começando a se abrir, de deixar a lágrima cair, deixar explodir. Você vira falando, não precisa chorar. Então, assim, cuidado com frases. Essas frases pode criar muito problema. Outra coisa, nunca ironizar isso, nunca julgar, né, gente? E agora, a gente falou o que fazer com uma situação próxima da gente que está pensando naquilo. Alguém que esteja pensando, o que eu posso fazer? O que está na minha mão fazer? Agora eu penso, tem outro lado. Como é que eu faço agora se aconteceu próximo de mim? Meu amigo, alguém que eu conheço, alguém da comunidade que a gente conhece, que a gente tem mais relação. Claro que a gente sente. Se alguém da família, ou seja, se você está próximo da situação que ocorreu. Os sentimentos que surgem
na pessoa próxima, parente, amigo, enfim. Primeiro é confusão. É uma confusão mental que não sei nem o que pensar. Como é que ele vai achar alguma coisa que o outro decidiu fazer? Olha que dificuldade. Né? A pessoa fica assim que, coitados, eu vi situações assim já de pessoas que, tipo assim, ficou parado, sabe assim? Congelou. Que eu, tipo, não sei nem o que pensar. Eu não vi, eu não percebi. Porque pode ser também, claro, como a gente falou, é alguém que demonstra nos 2 slides. E quando não se demonstra e acontece? Vem a revolta, né? Por que ela fez? Ela, quando eu vou colocar aqui, ela pessoa sempre, tá? Por que ela fez isso comigo? É uma revolta, uma raiva, né? Por que ela fez isso comigo? Outra, raiva. Não tinha direito de fazer isso. Não são frases que a gente ouve? De quem está perto, de quem tirou a vida? Culpa. Esse é o pior. Por que eu deixei isso acontecer? Outra, medo. E isso que cria o tabu. E se for hereditário? Foi a minha mãe. E aí, se a minha mãe fez isso, e se for hereditário? Aí a vizinhança já olha e fala, ih, a mãe fez isso, a filha não sei. É ou não é, gente? É assim que a gente aprendeu? Pois está errado. Esse é um tabu horrível, horrível, que tem que tirar. Não existe, mesmo que seja hereditário. Como cada um lida com a situação é diferente. A mãe pode ter lidado de um jeito e lidado de outro. Mesmo sendo hereditário, mesmo eu tendo uma propensão a ter um transtorno, mas eu posso lidar de outra maneira. Então, esses sentimentos aqui que surgem nas pessoas que estão próximas de quem aconteceu é muito comum. E os tabus sobre o tema, vão manter o silêncio. Nem sempre se calar ou não comentar é o melhor remédio. Não fala. Ninguém fala, ninguém comenta. Você viu fulano? Então, mas ninguém, a família não quer que comente. Na reportagem a gente viu uma situação que a jornalista diz que essa questão do silêncio, existem pessoas que no óbito pedem ao médico para colocar outra coisa. Que não seja suicídio. Por que isso? Porque pensar que eu vou ter que apresentar um óbito numa situação de inventário de tudo, aonde foi o motivo foi o suicídio, é um tabu. Eu vou ter medo do que vão falar, eu vou ter vergonha de alguém da minha família ter feito isso, que todo mundo pode pensar de mim. E aí nós vamos chegar na outra parte, por que não deve pensar assim. Ou então pensar, é loucura. Por loucura ele cometeu isso. Ou então ele é muito fraco, aquela pessoa muito fraca. Entra na questão do julgamento. Quem sou eu? Eu posso passar um momento desse e chegar a pensar nisso também. Então, em momento nenhum eu posso julgar, muito menos esse. Muito menos esse. Okay? Porque os transtornos de depressão são doenças e por não ser física, ainda negamos. O médico diz no óbito que ele morreu por a forma com que ele morreu e pronto, está escrito lá. Mas ninguém vai ao fundo, faz uma autópsia para saber, mas o que provocou? Nós vamos chegar lá um dia, se Deus quiser. O dia que a medicina olhar para nós e não mais ver a gente só de corpo, aí nós vamos estar feitos na vida. Só que daí também não vai precisar muito de médico, porque a galera vai aprender a se virar sozinha. Né? Então, mas enquanto ainda não é físico, enquanto não, ele não sabe, então o que é físico? A forma que morreu, o jeito que morreu, a hora que morreu, ponto. Por que morreu? Acaba por aí. Cada um com família que se vire, pense o que quiser, não é assim, gente? E nosso papel, enquanto pessoas transformadoras que estamos nesse momento de crise, transição, mudança, seja lá o que você queira chamar,
é nossa obrigação deixar de ser a peça infantil da história para ser a peça responsável e madura. E tomar atitudes e pensamentos maduros, né? E aí, pra gente... Aqui eu coloquei só é mais da sua parte, mas eu coloquei só pra gente elevar um pouco, porque a gente faz muita confusão de emoção e sentimento, né? A emoção são as forças que motivam para uma ação. Ela faz você reagir rápido. O sentimento é a maneira como a gente interpreta essa emoção, tá? Então, e nós temos consciência deles e podemos tomar decisões com base nessas emoções. A emoção, ela não me pede licença, ela acontece pelas situações. O sentimento é como eu vou perceber essa emoção, tá? Se temos controle sobre as emoções, então os outros não conseguem me motivar. Por que eu coloquei isso? Porque nós falamos agora até alguém próximo da gente que comete esse ato. E aí nós falamos agora da emoção e do sentimento, por quê? E quando eu disse que nós podemos controlar esse sentimento, para dizer a vocês que, apesar de compreender, apesar de auxiliar, apesar de poder estar próximo, apesar de dar o ombro, apesar de ficar atento, eu tenho que respeitar a decisão do outro. Nossa, Vera, então você está dizendo que eu tenho que respeitar quando o outro quer cometer o suicídio? Eu tenho que fazer de tudo para evitar, mas eu não tomo a decisão por ele. Porque se ele quiser, 2 segundos que ele está fora, longe de você, ele faz. Então é para lembrar que quem controla esse sentimento, que interpreta essa emoção, é cada um. Então o nosso papel é estar próximo, é acudir, é auxiliar. Mas não ser responsável pelo outro. Porque senão a culpa, a gente fica com a culpa, o outro tomou a decisão e você não sabe o que faz da vida. Então cuidado. A decisão é sempre daquele. Eu poderia. Não, você não poderia nada. Não poderia nada. Você pode fazer todo aquele espaço que eu falei. Ajudar, dar ouvido, acolher, ir junto com o médico, indicar. Mas sem tomar decisão. Então, cuidado. Cuidado com a culpa. E aí nós entramos numa questão de como eu me ajudar para não querer fazer isso. E aí eu aprendo como é para mim, para que eu passe para o outro. Quando eu for conversar com o outro, o que eu vou dizer a ele? Não faça isso. É besteira. Tudo isso eu sei. Todo mundo sabe. Mas tem que dizer a ele por que ele tem que fazer. Por que ele não precisa fazer. E por que ele não precisa? Porque ele tem o controle. Ninguém é responsável por ele. Mas fulano... É justificativa que ela falou. Então, se ele ainda não consegue perceber isso, então ele pode ser que ele tome a decisão. E aí você está do lado o tempo todo, olhou todos os sinais e ele tomou a decisão. Aí você é culpado? E deve ser muito difícil conviver com isso. Mas, a partir do momento que a gente passa a ver a vida de uma forma mais madura e não infantil, a gente pega o que é da gente, que já é pesado pra caramba, e não quer carregar do outro, né? Porque não dá, não vai dar. Ponto. E aí assim, e se reconhecendo como espírito eterno e que estamos vivendo uma experiência corpórea, sabemos que temos uma vida futura, da onde já viemos e para onde vamos voltar. Mesmo quem não é espírita aqui, ou que seja, não interessa o nome, mas enfim, todo mundo sabe que é espírita aqui, não sabe? Ponto. Então é isso. O que você vai tentar orientar outros, meu camarada? Não adianta nada, viu? Você vai falar antes da hora, que você mesmo disse o tempo que você ia ficar, você vai complicar para você mesmo. Então, assim, ele tem que entender, amadurecer, não é você pôr no colo, não.
E deixar ele sem saber por quê. Ele tem que entender por quê. Falar para ele, a gente já teve outras experiências do passado. E será que essa angústia, essa dificuldade, esse transtorno, será que não é de outra vida, de outro momento? Porque às vezes a pessoa traz alguma coisa tão sofrida de outro momento, ela chega aqui, ela não consegue dar conta. E muitas vezes, e aí tem tratamento, tem psicoterapeuta, tem regressão, olha, faça o que precisar. Plante bananeira se precisar, não interessa o que você precisa fazer. Ah, mas eu sou católico, eu não vou. Meu filho, você está nessa ainda. Aonde a religião te deu o quê? Titulação, religião, nada. Só te prendeu. Sinta-se livre para escolher o que te traz, o que te faz bem, o que te aumenta, o que te dá coragem, o que te dá ânimo, o que te bota para cima. Seja aí no nome que for. Agora, o importante é você ter consciência disso. Então, se você tiver consciência, vai ser mais fácil você passar para o outro, porque você passa com verdade. Você não fala para ele só para dar uma enganada. Você fala com firmeza porque você é aquilo. Você conhece, você sente. E quando você faz isso, você vende o seu peixe. Maneira de dizer, o outro compra. Porque é verdadeiro. Porque é energético. E aí, a condição de felicidade ou infelicidade na próxima vai ser resultado de como a gente lida com essa. Então, você pode até fazer, camarada, mas você tem que estar consciente do seguinte. Pelo que eu sei, pelo que eu sinto, não vai ser melhor. Porque o sentimento, a emoção, não é seu corpo que sente. Não é seu corpo que sente. Vai continuar sentindo. Você só vai olhar uma coisa vestida ali, caída, que não presta para mais nada. Mas você vai continuar exatamente como você está. E aí, você vai fazer o quê? Você vai morrer? De que jeito? Não vai ter jeito. E aí? Aqui, pelo menos, você tem esse, tem outro. Sabe assim, gente? Tem que ter esse tom natural, viu? Agora, a gente só passa quando a gente acredita. Aí, sabendo que sou espírita, preciso ter a consciência que, se eu abreviar a minha vida, vai chegar numa consequência absolutamente contrária, oposta do que eu espero encontrar do outro lado. Eu espero encontrar anjos, espero encontrar minha mãe. Meu filho, desculpa, mas se você fizer isso, você está fazendo antes da hora. É como se a estrada está lá na frente, você quer cortar aqui e sua mãe está lá na frente. Você não vai encontrar ela, então esqueça disso. Eu vou embora porque eu perdi tal pessoa, eu quero ir embora até mim, porque eu quero encontrar. Ai, que dó, gente. Deixe claro, se fizer isso, as chances de encontrar vão ser quase zero. Zero. Sabe por quê? Porque o outro foi quando o fluido era a hora de ir embora. Foi como ele se comprometeu. Certo? Então ele está no ambiente de vibração, de sintonia vibratória, de energia. Aí o outro vai, corta o negócio, não era a hora, não era o momento, cortou o fluido vital. Sabe quando que ele vai encontrar outro? Nunca. Então já corta o barato dele. Você não vai encontrar. Então não adianta você ir agora. E não poderia rever no outro mundo espiritual da origem aquele das suas aflições, que eu acabei de falar, né? E aí então, o que eu posso fazer por aquela pessoa que decidiu partir antes da hora e pelas pessoas próximas? Muito bem, a pessoa resolveu. Por mais que você abraçou, por mais que você falou, por mais que você tentou tirar, por mais que você foi junto no psicoterapeuta, no psiquiatra. A pessoa pegou 2 segundinhos da vida e fez. E aí você faz o quê? Você fez tudo isso, seu amigo fez tudo isso, sua mãe, enfim. O que você faz? Por aquele que foi e por aquele que fica bem próximo dele, que está sofrendo muito. Porque, afinal de contas, a separação física é dolorida. Você está ali o tempo todo. Aí, de repente, você fala, não tem mais. Então, é triste para quem fica, né? O que você pode fazer? Foi, ocorreu. Orar por ambas. Vibrando entendimento, aceitação e paz. Tem outra alternativa? Nada mais. E de que jeito? Eu tenho que sentar lá, tenho que ir na igreja. Não. Qualquer hora. Você está fazendo o que você quiser. Que você
aquela lembrança, respira, ora, faz vibração, faz acender a vela, não me interessa o jeito. O que interessa é a intenção. Se a intenção, e você sentiu que de você saiu aquele amor, não tenha dúvida que ambos vão estar amparados e vão receber. Ser o ombro e ouvido amigo sempre que puder, daquele que ficou. Orientar sobre a continuidade da vida com as suas oportunidades, responsabilidades e as consequências, que é o que eu estou falando. Não adianta enganar. Não estamos mais na fase de fazer de conta. Chegou, mas você é espírito, camarada, não adianta você espernear. Não adianta você espernear. Se continuar assim, você também vai cometer. Por quê? Porque você vai parar de comer, você vai ficar doente, isso chama-se suicídio. É o suicídio velado, né? Aquela coisa que você sabe. Então, tem que ser claro. Tem que ser claro. Mas por que eu falei da gente? Porque quando a gente entende a nossa crise, como é que eu faço com ela, eu vou ser verdadeiro para auxiliar quando surgir perto de mim. Recomendar leitura, áudio, atividades que tragam conforto e esperança. Tem outra alternativa? Não tem. O mais importante é dizer, olha, todo mundo toma a decisão por ele, ninguém vai mudar. Ninguém. Contem pra mim quem é que você... Quando a gente vai tomar uma decisão, a gente fala assim, fulano, eu queria a sua opinião para me tomar uma decisão. Mentira que a decisão já está tomada. Prestem atenção. Se vocês pararem para pensar, lá no fundo você já sabia o que você queria fazer. Mas se o outro falar aquilo que você vai efetivamente fazer, reforça, te dá uma força. Então o que acontece? A gente vive muito do externo, do outro, da referência, daquele que me falou, daquele que pensou assim de mim. Esse é o problema. Márcia falou uma palavra, uma coisa fantástica. Se a gente não tomar dentro da vida pra gente, deixar de ser infantil, ser responsável e falar, dou conta disso. Porque a nossa geração foi obrigada a sempre estar lá. Se não tivesse pau de todo mundo, na escola, dos pais, né? Então assim, não. Qual é a minha missão? Às vezes a sua missão é estar do lado de quem você escolheu ou dos filhos que você tem e fazer bem feito. É isso que você se comprometeu. O que você está querendo ser uma Mãe Teresa de Calcutá, gente? Mãe Teresa, deixa para ela. Entende? Então às vezes a gente, mas eu não sei minha missão, por isso eu fico angustiada. Levanta, faz o que você gosta, faz o que você sabe fazer bem feito e de preferência que isso envolva outras pessoas. Pronto, missão feita, missão dada, missão cumprida. E relaxa, espírito tranquilo. Essa é a melhor coisa para não ter pensamento de suicídio. Então, se você pensar assim, vai ser mais fácil você auxiliar o outro.